É uma alegria nós estarmos juntos mais uma vez. É o programa Bíblia no meu dia a dia e é uma alegria imensa. Eu me sinto feliz de poder me aproximar da palavra de Deus para lê-la, meditá-la, escutar o que Deus quer falar comigo, e eu tenho certeza que a alegria também invade o seu coração. A alegria é um fruto do Espírito, não é? O Espírito Santo que vai gerando no nosso coração, no nosso interior, muito mais do que aquilo que pode nos alegrar no exterior. A gente tem alegrias exteriores, não é verdade? Conquistas, coisas que vão acontecendo, boas notícias, mas a alegria do Espírito ela vem de dentro e ela está vinculada muito às realidades espirituais que nós vamos vivendo, experimentando. E a alegria hoje, ela é fruto da experiência com a palavra. E é bom ter a sua companhia. Nós estamos estudando o primeiro livro de Samuel. É um texto muito precioso que vai nos dando uma visão muito oportuna de passo que nós devemos dar no nosso caminho de conversão, na nossa maturidade espiritual, passo que nós devemos dar na direção das outras pessoas. Por isso, eu quero convidar você a, junto comigo, a suplicar ao Espírito Santo para que ele nos auxilie no nosso estudo bíblico de hoje. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, o seu caderno de anotação, vamos anotar o texto que nós iremos estudar hoje. 1 Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 25. 1 Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 25. Vamos juntos ler o texto e meditá-lo. Então Samuel disse a todo Israel: Eis que vos atendi e tudo o que me pediste constituí um rei sobre vós. Agora será o rei que marchará à vossa frente. Eu já envelheci, meus cabelos estão brancos, meus filhos estão no meio de vós. Tenho caminhado à vossa frente desde a minha adolescência até hoje, e aqui estou. Testemunhai contra mim diante do Senhor e do seu ungido. A quem tomei um boi? A quem tomei um jumento? A quem defraudei? E a quem oprimi? De quem tenho recebido presentes para fechar os meus olhos em seu favor? Eu vos restituirei. Disseram eles: Tu não nos prejudicaste, nem nos oprimiste, nem tiraste coisa alguma de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor é testemunha contra vós, e seu ungido é hoje testemunha de que nada achaste em minhas mãos. E o povo disse: Ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo: O Senhor é testemunha, ele que suscitou a Moisés e a Arão, e que fez sair nossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos de pé e contenderei em juízo contra vós diante do Senhor sobre todos os benefícios que o Senhor fez por vós e por vossos pais. Quando Jacó foi para o Egito, os egípcios o oprimiram. Vossos pais clamaram ao Senhor, e ele enviou Moisés e Arão, fez sair vossos pais do Egito e os instalou neste lugar. Eles, porém, esqueceram-se do Senhor seu Deus, e ele os entregou às mãos de Sísara, general do exército de Azó, às mãos dos filisteus e do rei de Moabe, e tiveram de lutar contra eles. Depois disso, clamaram ao Senhor, dizendo: Pecamos, porque abandonamos o Senhor e servimos aos ídolos de Baal e de Astarte. Agora, livra-nos das mãos dos nossos inimigos e te serviremos. E o Senhor enviou Jerobaal, Badã, Jefté e Samuel, que vos livraram das mãos dos inimigos que vos cercavam. E assim pudestes habitar com segurança. Quando, porém, vistes que Naás, rei dos Amonitas, vinha contra vós, disseste-me: Não, é preciso que um rei impere sobre nós, embora vosso rei seja o Senhor, vosso Deus. Eis agora o rei que escolhestes e pedistes. Deus vos deu um rei. Se temerdes a Deus e o servirdes, se lhe obedecerdes e não vos opuserdes ao que ele vos disser, vós e o vosso rei seguireis o Senhor vosso Deus. Se, porém, não lhe obedecerdes, mas vos revoltardes contra a sua vontade, então a mão do Senhor pesará sobre vós e sobre o vosso rei,
e vos esmagará. Também agora, assisti o grande prodígio que o Senhor realiza diante de vós. Não é agora a colheita do trigo? Pois bem, invocarei o Senhor, e ele fará trovejar e chover. Reconhecei claramente como foi grave o pecado que cometestes para com o Senhor ao pedir um rei para vós. Então Samuel invocou o Senhor, que mandou trovoadas e chuvas naquele mesmo dia. E todo o povo se encheu de medo do Senhor e de Samuel. Suplicou-lhe todo o povo: intercede por nós, teus servos, ao Senhor, teu Deus, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de ter pedido um rei para nós. Samuel disse então ao povo: não tenhais medo, é verdade que cometeste um grande erro, somente não vos afasteis do Senhor, mas serviu de todo o coração. E não vos desvieis para entregar-vos a ídolos de nada, sem utilidade, incapazes de salvar, pois nada são. Certamente o Senhor não se esquecerá do seu povo, em consideração ao seu grande nome, pois o Senhor decidiu fazer de vós o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que venha pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós e de vos mostrar o caminho bom e reto. Temei somente ao Senhor, e serviu na verdade e de todo o coração, pois vistes as coisas grandiosas que realizou entre vós. Mas, se perseverardes no mal, vós e o vosso rei perecereis. Vemos primeiro Samuel dar testemunho da sua integridade. Como é bom ver um líder íntegro, um líder santo. Publicamente ele diz: vocês podem me acusar diante do Senhor se eu fiz alguma coisa. E o que acontece? A gente vai ver que Samuel foi uma liderança irrepreensível. Nós precisamos de líderes na igreja assim. Líderes irrepreensíveis. Líderes irrepreensíveis. Eu preciso ser um sacerdote assim, santo, irrepreensível. Então, a gente vai perceber no falar, no discurso de Samuel, que ele vai mostrar para esse povo que Deus sempre respondeu ao clamor do povo dele, mesmo após os seus pecados, mesmo eles tendo pecado. Então, a gente enxerga Samuel mostrando desde todo sempre a questão do povo lá no Egito, às vezes que o povo pecou, o povo voltou-se contra Deus, mostra o fato atual de Naá, não é? E aí ele vai apresentar algo. Vocês cometeram um pecado, Deus deu um rei a vocês, mas não era esse o projeto de Deus. A monarquia é apresentada não como uma escolha de Deus, mas como uma resposta de Deus, não é? À fraqueza daquele povo. O povo foi fraco e pediu um rei. Então eles pecaram. Então o povo e o rei devem temer e servir a Deus. É isso que Samuel vai dizer. Escutar o Senhor. A legitimidade da monarquia, ela estará na total dependência e submissão do povo e do rei à palavra de Deus. E aí Samuel ora para mostrar para eles o milagre. Era tempo de seca, era impossível chover, troveja, cai chuva no tempo da colheita do trigo, para mostrar que Deus está presente. Samuel vai consolar o povo quando o povo reconhece o pecado, não é? Apesar do pecado, e é bonito perceber isso na fala de Samuel. Ainda há tempo de recomeçar e servir ao Senhor de todo o coração. Nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, mas é sempre tempo de recomeçar. Samuel vai dizer: eu nunca deixarei de orar por vocês. Nós precisamos orar para que Deus nos faça fiéis, íntegros, santos. Nós precisamos orar pela nossa família, pedir que Deus proteja, que Deus possa ser o Senhor da nossa casa, o Senhor da nossa família. Nós precisamos orar pela nossa paróquia, pelas pessoas que compõem a nossa paróquia. Nós precisamos orar pelo nosso bairro, nós precisamos orar pela nossa cidade, pelo nosso estado. Meu Deus, nós precisamos orar pelo Brasil. E se o povo brasileiro se levantar em oração, eu tenho certeza que Deus fará maravilhas na nossa nação e mudará a sorte. Mas não é só rezar, não é verdade? É ser santo, é fazer escolhas certas, é não vacilar naquilo que muitas vezes, por fraqueza, a gente vacila, por interesse, por pensamento mesquinho, olhando somente para nós. Não, é rezar
em mudar o coração, em mudar de vida. Qual é a mensagem que nós podemos colher de Deus hoje? O Senhor sempre nos dá a oportunidade de recomeçarmos, pois não deseja a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Por isso, é de suma importância que façamos um exame de consciência, confessemos os nossos pecados e nos voltemos para o Senhor de todo o coração, com o propósito de vivermos uma vida justa, íntegra e santa. Se tem algo, e aí o Papa Francisco nos ensinou muito isso, muitas vezes nós nos cansamos de pedir perdão, mas Deus não se cansa de perdoar. Se tem algo do caráter de Deus, é a misericórdia que nos alcança. Então, Samuel mostra tudo que Deus fez, que Deus está presente, mas ele exige ali o arrependimento, a contrição, a fidelidade à palavra de Deus, para que tanto o rei quanto os súditos do rei possam agradar a Deus e Deus possa abençoá-los em tudo. Esse é o caminho. Vamos rezar? Senhor, eu quero, de uma forma muito particular, dizer ao Senhor, no dia de hoje, que eu me arrependo de todos os meus pecados e eu quero viver uma vida que agrade ao Senhor. A exemplo de Samuel. O profeta Samuel se colocou diante daqueles que ele liderou desde a sua adolescência e disse, vocês podem me acusar diante de Deus dos pecados que eu tenha cometido. E o povo reconhece que ele foi íntegro, que ele foi justo, que ele foi santo. Conceda a mim essa graça de ser íntegro, de ser justo, de ser santo e de nunca desistir, de abraçar sempre a sua misericórdia e a oportunidade de recomeçar. Se eu cair, me dê a graça de levantar e aprender com a minha queda. É o que eu peço ao Senhor, tanto para mim quanto para os meus irmãos. Amém. Caiu? Levanta, aprenda com a sua queda, vigia e queira do mais profundo do seu coração agradar nosso Senhor. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.